O que nós vivemos hoje no Oriente Médio é a superação, o enterro pelos Estados Unidos, especialmente, ou pelo Ocidente coletivo, o Ocidente político liderado pelos Estados Unidos, do direito internacional e de toda a construção desse direito internacional, desde pelo menos Westfália, nos 1600, de desenho das soberanias dos Estados, as soberanias nacionais, bem como da ideia de que fronteiras nacionais não devem ser construídas sobre os pilares da identidade exclusivamente religiosa. Então, se nós estamos vendo tudo que foi construído durante esse período todo sendo relativizado, porque a ONU não é mais referência, as convenções não são mais referências, as convenções internacionais, os tratados, as resoluções da ONU, tudo isso quer dizer que os Estados Unidos estão abrindo mão da possibilidade de os países terem direito à autodeterminação e à soberania nacional. E por que isso está sendo testado no Oriente Médio? Porque, primeiro, Israel não obedece a fronteiras fixas, então já há um modelo de Estado em expansão permanente. Segundo, desde os ingleses e os Estados Unidos herdam, o Oriente Médio é desenhado para não obedecer à ideia de soberania nacional dos povos daquela região, ainda que sob fronteiras desenhadas por eles mesmos artificialmente. Os ingleses desenharam para eles mesmos, no período colonial, e implantaram Israel para ser apenas parte disso, e não o dono disso, um espaço vital. Esse espaço vital vai daquilo que nós conhecemos como Mar Vermelho ao Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz ao Canal de Suez, e, claro, do complexo de água doce do Rio Nilo ao complexo de água doce do Tigre e Eufrates. Não por acaso, o embaixador dos Estados Unidos em Tel Aviv, poucos dias antes dessa segunda onda de ataques ao Irã, disse que os Estados Unidos e o Ocidente não deveriam se opor à eventual realização do Grande Israel, quer dizer, a expansão do projeto sionista para toda esta região, exatamente do Rio Nilo ao Tigre e Eufrates. Ou seja, toda a Palestina, todo o Líbano, toda a Jordânia, quase toda a Síria, quase todo o Iraque, parte do Kuwait, parte da Turquia, parte, até um quarto, inclusive, do território saudita e uma parte muito grande do Egito, toda a península do Sinai, indo até o Nilo, sua margem oriental, e descendo nesta margem oriental em território egípcio até a fronteira do Egito com o Sudão. Só que este grande Israel não pode se realizar como uma entidade judaica, porque não há população judaica no mundo para se compor como demografia para esta geografia tomada. Esse espaço vital, na verdade, é uma espécie de espaço vital britânico, agora estadunidense, apenas com o apelido Grande Israel. E por que isso? Porque há um mito religioso para isso. Então, poderia se realizar desta maneira. Mas Israel simplesmente será um pequeno território dentro deste grande espaço vital, hoje a ser estadunidense. E se isso triunfar no Oriente Médio, se enterra o direito internacional, as convenções, a própria ONU, e se inaugura a possibilidade de, pela força, desenhar grandes espaços vitais, inclusive com limpezas étnicas, já que, se o modelo palestino estiver agora sendo expandido para o Líbano como está, já foi expandido em certa medida para a Síria, com grande expulsão de população síria que até agora não retornou. O mesmo foi aplicado para o Egito, Iraque, para a grande expulsão da população que até hoje não retornou. Ou seja, nós estamos diante de etapas de limpeza étnica que agora podem estar sendo testadas no Líbano, numa grande limpeza étnica em todo o seu sul, e automaticamente isso ser implantado agora com a ocupação de amplo espectro e realização do grande espaço vital em grande espectro pelos Estados Unidos. E claro que isso significa que esse modelo pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, por exemplo, para a tomada da Amazônia, ou por exemplo, para a tomada da Bacia do Prata,
da bacia do Rio Paraná e do complexo com Iguaçu, ou seja, justamente da região trinacional, para tomar aquíferos subterrâneos e de superfície, e também de uma região estratégica de mar e de riquezas. Falar nesse momento de agressão ao Irã significa provavelmente a necessidade de recuar no mínimo a 1953. O Irã era parte integrante desse grande espaço vital desenhado pelos britânicos para controle do petróleo, que ele seria estendido até o Azerbaijão, Baku. Isso necessariamente envolve todo o Golfo Pérsico, todo o Irã e a região também do Cáspio e do Mar Negro. Esse desenho os ingleses sempre tiveram. Acontece que em 1951 chega ao poder um governo nacionalista, liberal e democrático, comandado por Mohammad Mossadegh, que, dentre outras coisas, nacionaliza o petróleo iraniano e dá um golpe de morte na tentativa de controle e monopólio colonial dos britânicos sobre o petróleo do Irã. Em 53, com a Operação Ajax, que tem seu ápice em agosto de 1953, com a ajuda dos Estados Unidos, evidentemente, a Operação Ajax é basicamente estadunidense, derrubam esse governo nacionalista e implantam num governo totalitário, despótico, sanguinário, o Shah Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi. Acontece que, e aí, logicamente, o Irã se torna o grande ativo estratégico dos Estados Unidos. Acontece que esse governo despótico, totalitário e sanguinário é derrubado por uma revolução fortemente nacionalista, a iraniana de 1979. O que os Estados Unidos percebem já em 1978 sob Jimmy Carter? Percebem que isso está acontecendo desde 78, imediatamente forjam às pressas o acordo de Camp David, que sela a paz entre Egito e Israel, devolvendo o território com soberania relativa sobre o Sinai pelo Egito. E com isso retira o Egito do campo anti-Israel do Oriente Médio, anti-Estados Unidos e anti-Ocidente, e, de certo modo, malgrado as posições tíbias do Anwar Sadat, anticolonial e anti-imperialista. Porque os Estados Unidos não poderiam conviver com as duas grandes potências da região, uma delas controlando o Mar Vermelho, controlando o Complexo Nilo e controlando o Canal de Suez, o Egito, adversária ao mesmo tempo que o Irã se torna um polo adversário, controlando o Complexo Tigre-Eufrates, de certo modo, geopoliticamente, controlando o Estreito de Hormuz e controlando o Golfo Pérsico. Seria impensável para os Estados Unidos. Então, eles retiram o Egito desta possibilidade, aceitam, naquele momento, o inevitável, perder o Irã. Só que, imediatamente, eles criam uma guerra artificial entre Iraque e Irã em 1980. E implantam a doutrina Carter, que torna o petróleo daquela região estratégico e extensão dos interesses nacionais estadunidenses, e que poderia, para mantê-lo sob os interesses nacionais e controle estadunidense, exigir o uso de armas, portanto, de guerras. Isso não estava na doutrina estadunidense, surge com a doutrina Carter, que utiliza a presença soviética no Afeganistão como um dos pretextos alargados deste novo conceito doutrinário da doutrina Carter. E acontece também algo novo. Israel é elevado estrategicamente, Israel passa a não precisar mais da intervenção externa e episódica dos Estados Unidos, como aconteceu em 67 e em 73. Os Estados Unidos passam a ser os donos da segurança na região. E com isso, é possível, com este quadro geral, o Egito está fora da luta anticolonial e anti-Israel. Irã
e Iraque implicados numa guerra fratricida que durou 8 anos, consumiu 1 milhão de vidas e 600 bilhões de dólares da economia dos dois países. E, ao mesmo tempo, claro, o Irã sob bloqueio ocidental liderado pelos Estados Unidos. É possível a invasão do Líbano em 82. Sem este quadro, a invasão do Líbano em 82 para desalojar a OLP e, consequentemente, retirar a guerrilha palestina pela primeira vez da continuidade territorial da Palestina histórica foi possível. O que nós vemos hoje é exatamente a continuidade deste processo com uma variante: os Estados Unidos poderem perder estrategicamente, já que pela primeira vez em 60 anos, caças estadunidenses são abatidos pelo país hostilizado, o Irã. Pela primeira vez na história, os porta-aviões estadunidenses não puderam ficar perto da região em conflito ou sob conflito provocado pelos Estados Unidos por medo de serem afundados. E as bases estadunidenses na região são atingidas. Centros de inteligência estadunidenses na região são atingidos e, pela primeira vez, Israel é atingida estrategicamente por vetores, mísseis, que alcançam Israel partidos de 1.600 quilômetros de distância. Isso é inédito. Israel perde a sua capacidade dissuasiva apresentada como indefassável. Pela primeira vez, portanto, o pilar da invencibilidade de Israel é destruído. E isso se soma ao pilar anterior da moralidade de Israel diante do que aconteceu em Gaza. Cai a máscara do sionismo. Então, a de grande vítima da humanidade caiu com Gaza, e a de único lugar do mundo de exército invencível, inclusive na região, frente aos atores da região, cai também. Então, é diante destes elementos estratégicos que nós estamos e precisamos analisar em perspectiva histórica, recuando até no mínimo 53 e entendendo o momento atual como um momento de mudança estratégica em favor de todos os atores geopolíticos anti-hegemônicos que visam criar um mundo não mais sob a hegemonia estadunidense.